Hoje a gente já está de volta para reforçar os conhecimentos obtidos em relação a outra atividade, que vai ser a quelonicultura ou cultivo de quelônios, que nós já sabemos que são as tartarugas e tracajás, tá certo? Bem, em relação ao cultivo no Brasil, nós vamos encontrar 3 espécies sendo cultivadas. Quais são? A tartaruga da Amazônia, a tartaruga iaçá e o tracajá. Então, naturalmente, a gente vai encontrar esses 3 indivíduos, essas 3 espécies sendo cultivadas nos criatórios do país, ok? Em relação ao mercado nacional, existe um estado, nosso vizinho Amazonas, que se destaca muito tanto na produção quanto no consumo da carne de quelônio. E já no mercado internacional, vai ser o Japão o país principal produtor e consumidor da carne. Lá eles valorizam muito, é uma carne muito procurada, com alto valor no mercado e muito apreciada pela população local, tá? Outra coisa que nós vimos também na nossa apostila se refere à importância da atividade no sentido de combater, de impedir a atividade ilegal, que é a caça predatória, né? A caça dos indivíduos que estão naturalmente no ambiente. Então, a partir do momento que a quelonicultura crescer no Brasil, consequentemente, vai ter mais oferta de quelônios no mercado e não vai ser mais preciso capturar esses indivíduos do ambiente natural, realizando a caça, que é uma atividade legal, como nós já falamos, que está prevista em lei, multa ou pena de prisão. Então, se a atividade crescer, se estabelecer e despontar no mercado nacional, com certeza a gente vai conseguir suprir a demanda, que é muito grande, porque é uma carne muito apreciada, muito gostosa, mas também impedir ou diminuir consideravelmente a caça predatória, tá certo? Em relação à legislação, quem tiver interesse de iniciar uma atividade de quelonicultura tem que ficar atento a uma legislação específica do IBAMA, que trata sobre essa atividade no sentido de reger, de definir as melhores instalações de cria, recria, manutenção, alimentação e reprodução. Por quê? O único objetivo da recomendação prevista em lei do IBAMA é o quê? É imitar o mais próximo possível da natureza as condições desse animal, porque aí a gente vai conseguir otimizar a produção, então a gente vai conseguir aumentar a produtividade. Então, a partir do momento que a gente segue a recomendação, segue a lei direitinho, além de estar de acordo com o que é previsto, nós vamos estar otimizando a nossa produção, melhorando o nosso lucro, enfim. Então, é a melhor coisa a se fazer, tá certo? E em relação às instalações que nós devemos ter quando a gente quiser produzir quelônios, no caso tartarugas e tracajás. São principalmente 3. Quais são? Primeiro é aquela que nós já conhecemos de outras atividades, que se chama berçário, tanques de berçário. E o que vão permitir os tanques de berçário? Como o nome já está falando, ele vai acolher, ele vai acondicionar os filhotes. E pode ser realizado tanto em tanques de rede ou gaiolas flutuantes, como em viveiros escavados na terra ou tanques de alvenaria. Todas essas estruturas podem servir como estruturas de berçário, como uma instalação para acondicionar os filhotes. E qual a densidade mais recomendada nessa primeira estrutura? Se for no tanque rede, que é uma estrutura que mede o volume, a densidade vai ser 35 indivíduos por metro cúbico. Se forem nos tanques de alvenaria ou nos viveiros escavados de terra, nós já vamos ter uma densidade um pouco menor, que vai ser de até 30 indivíduos por metro quadrado, tá certo? Lá os filhotes têm que receber alimentação constante, o manejo da água também geralmente semanal, enfim. E outra coisa que a gente tem que atentar bastante na instalação de berçário é a proteção contra aves. Os socós, as garças, eles veem uma facilidade muito boa, uma oferta de alimento muito fácil. Então tem alguns mecanismos bem simples e baratos de fazer que vai impedir a predação por essas aves. Seja colocar fios de nylon esticados, ou telha sombrite, ou também redes de pesca normal esticadas sobre a produção, sobre aquele berçário que está sendo realizado.
Então agora a gente vai falar justamente dessa etapa que mostra as instalações de crescimento ou engorda. Também podem ser realizadas em tanques ou viveiros, né? Assim como nos tanques de rede também. Só que as densidades ela já diminuem. Por quê? Porque os indivíduos estão maiores. Então, se eles estão maiores, consequentemente, eles vão precisar de mais espaço para se locomover, para se alimentar, para pegar sol, para nadar, se locomover na água, enfim. Então, a densidade aqui no berçário é de 35 e 30, aqui no tanque de crescimento ou tanque de engorda, ela já vai diminuir para 20 indivíduos por metro quadrado. Então, já é uma queda considerável, né? E é importante que a gente observe também que essa densidade seja respeitada, porque se a gente colocar mais indivíduos do que a estrutura comporta, com certeza o crescimento dos indivíduos não vai ser igual, eles vão ficar estressados, pode desenvolver doenças, enfim. Então não é o que a gente quer otimizar a produção. Então para isso, densidade certinha, no máximo de 20 indivíduos por metro quadrado, tá? E a última instalação também se refere na atividade que é a unicultura, é a instalação que vai realizar a reprodução, ou seja, que vai acondicionar, que vai abrigar os reprodutores ou matrizes, que são aqueles indivíduos que vão reiniciar todo o ciclo e permitir que a produção, que a criação vá para frente. Esses indivíduos, eles já vão ter uma densidade bem menor, porque o reprodutor ele merece uma atenção, um carinho, vamos dizer assim, redobrados, né? Então, a densidade ela já diminui bem mais. Você vai ter que ter um indivíduo a cada 2,5 metros quadrados. Ou seja, antes nós tínhamos de 30 a 35, depois no crescimento baixou para 20 e nas matrizes de reprodução apenas um indivíduo a cada 2,5 metros quadrados, tá certo? E como que é a seleção desses indivíduos, a seleção dessas matrizes? No caso das tartarugas, elas vão ter em média 4 anos de idade e até de 6 a 7 quilos de peso vivo. E no caso dos tracajás, eles também vão ter 4 anos de idade, só que o peso ele já diminui, porque o tracajá é menor que a tartaruga, e ele vai ter no máximo 3 quilos de peso vivo, tá certo? Então a gente quis reforçar o que vocês já leram na apostila de quelonicultura, só para esclarecer alguns pontos que poderiam ter ficado um pouquinho obscuros. Estudem direitinho, façam anotações. Qualquer dúvida, mandem para mim ou para os tutores e postem as atividades na data que a gente combinou, tá certo? Tchau!